Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Bom, estamos aqui em nome do Guarani, anunciando aqui o nosso novo treinador para a temporada de 2019, Osmar Loz. Que você possa ser muito feliz aqui com a gente, que a gente possa ter um ano vitorioso e contamos aí com o apoio de vocês e com o apoio de toda a torcida para que a gente possa fazer um Guarani vitorioso em 2019. Seja bem-vindo, boa sorte e precisar nós vamos trabalhar junto, fortes, para fazer um Guarani grande e vitorioso. Boa sorte. Temos direto para as perguntas? O Loz quer falar alguma coisa antes? Vamos direto? Então vamos lá. Loz, seu nome surgiu pela primeira vez, acho com força, no Guarani na semana passada. E desde então, por parte do torcedor, e a rede social talvez seja o grande termômetro, houve uma rejeição muito grande ao seu nome. Eu queria que você falasse sobre isso. Pressão, eu acho que não dá para falar de você, porque você trabalhou no Corinthians recentemente, que é um clube de massa, com uma pressão gigantesca. Eu acho que com pressão você está acostumado. Mas e com essa rejeição que a gente percebeu desde semana passada, como é que você pretende lidar? Bom, boa tarde oficialmente agora. Primeiramente, antes de responder, prazer muito grande estar à frente de uma instituição, de um clube, o único campeão do interior brasileiro, de toda a história do nosso país, de todos os nossos campeonatos, um clube que tem uma tradição maravilhosa, jogadores do mais alto quilate passaram aqui e tiveram dando tamanho ao que tem esse gigante aqui, que a gente pretende voltar a fazer ficar muito grande. Feliz demais de poder estar com pessoas que têm história recente no clube, como o Fumagalli. Agradecer ao Palmeiron pelo convite, pela confiança nesse momento. É muito importante para a minha carreira e eu sei que eu estou apto a estar nesse posto aqui. Em relação à pergunta, é natural, hoje em dia o país vem passando por uma mudança, né? Essa questão das redes sociais hoje ela acaba agindo tanto para o bem quanto para o mal. Eu espero mostrar para a torcida do Guarani que efetivamente a decisão do Palmeiron, da diretoria do Guarani, foi uma decisão acertada no dia a dia. O torcedor pode ter certeza que o que for melhor para o Guarani vai ser a decisão que nós vamos tomar aqui. Dentro do campo, principalmente ao que requer a equipe que vai estar junto do meu lado. Osmar, o Fumagalli até disse, quando foi perguntado sobre o estilo do novo treinador, né, Fuma? Você disse para nós o seguinte, que seria um treinador com o DNA ofensivo. Como é que é esse DNA ofensivo do Osmar Loz e se você pretende trazer jogadores que trabalharam com você no Corinthians? Bom, isso é uma situação que todo torcedor, todo treinador e todo jogador gosta de jogar o jogo que traz prazer. E o jogo que traz prazer é o jogo que a gente joga com a bola. Ser ofensivo demais, tem algumas equipes que não dão certo. Ser defensivo demais também não dá certo em todos os momentos. A gente vai buscar o equilíbrio de uma equipe onde os atletas e onde o torcedor do Guarani sinta prazer em ver a equipe jogar. O jogador de atuar dentro do campo, de fazer as funções que são determinadas, sejam elas ofensivas ou defensivas, mas que ele sinta prazer por fazer isso. Que ele tenha um bom ambiente para executar essas ações. E a torcida do Guarani, que quando vem ao brinco, que ela se sinta satisfeita em ver a equipe jogar dessa forma. Não posso nem dizer que nós vamos ter uma equipe com o melhor ataque do campeonato e também não posso dizer que a gente não vai ter uma equipe extremamente defensiva. Nós vamos fazer o jogo para que o Guarani cresça a cada partida e alcance os resultados e os objetivos na temporada. A gente está abrindo negociação, né? Estamos começando a conversar, tem jogadores que eu conheço, trabalhei muito tempo em categoria de base, fui extremamente vitorioso na minha avaliação, tanto na formação de atletas quanto em conquistas de objetivos para os clubes onde eu passei. E é natural que se houver a oportunidade, o jogador estiver num bom momento e que o Guarani, não só o Osmar, mas que o Guarani, enquanto Fumagalli, gerente que é o Marcos, diretoria achar que esse jogador também tem o perfil, as decisões não vão ser só minhas aqui não, as decisões vão ser compartilhadas, a decisão é minha, mas as discussões elas vão ser abertas para que a gente possa fazer o melhor para o Guarani aqui. Osmar, você teve aí essa passagem recente no profissional do Corinthians, onde foram aí 25 jogos, mas o que marcou também foi a sua passagem pela base do Corinthians, onde você alcançou aí próximo de 70% de aproveitamento. Pode-se dizer que com a experiência que você teve nessa Série A, com essa experiência que você teve na base do Corinthians e também em outros times, chega hoje um novo Osmar Loz para o Guarani e a facilidade também de você iniciar um projeto desde o começo da temporada, no caso, no Guarani? Eu acho que um novo Osmar Loz não, mas o processo de amadurecimento ele acontece em todas as áreas.
na minha como treinador, na do Fumagalli como a nova função que ele está executando, na de vocês enquanto saem da universidade para começar nos primeiros veículos, até chegar onde vocês desejam na profissão. Então, é um processo de evolução, não é um novo. É um Osmar que vem melhorando, é um Osmar que vem evoluindo e que usa essas experiências mais antigas e mais recentes para que se torne melhor no futuro. E é isso que eu tenho buscado. Eu acho que o Guarani vem a calhar com essa situação e eu me sinto muito confortável e muito feliz de estar aqui. Osmar, você tem essa trajetória vitoriosa na base, o Guarani tem uma tradição de revelar muitos jogadores, mas há uma crítica de não estar utilizando tanto assim a base. O que te foi passado com relação às categorias de base do Guarani, e você pretende também, por esse teu histórico, observar mais a base e ver o que dá para aproveitar para o time profissional daqui? Eu acho que o futuro de qualquer clube no Brasil, ele é ter uma base forte. A gente sabe o quanto um jogador gera destaque, o quanto é fácil para ele ser negociado. Então, se a gente não tiver uma reposição, não tiver, até mesmo pela tradição do Guarani, um DNA de jogadores formados aqui, a gente está perdendo tempo. E a gente vai sim, vai aproximar o trabalho com as categorias de base. O Márcio, que é o treinador, é um cara que eu já convivi, conheço bem, sei do potencial do trabalho. A gente vai, dentro do possível, a colocação de jogador da base no profissional, ela depende de muitos fatores. Primeiro é a qualidade do jogador. O segundo é o espaço. Não adianta a gente promover um atleta que não tem espaço. Para ficar encostado, é melhor que ele continue atuando na base e quando tiver o espaço, a gente ficar preparando ele para melhorar. Mas nós vamos aproximar sim e o Guarani vai ter um trabalho muito bem próximo entre o departamento profissional e o departamento de base. Ô Loz, a torcida do Guarani está numa expectativa muito grande, né? Porque o time não disputa uma Série A1 de Campeonato Paulista há 5 anos. E esse regulamento é meio traiçoeiro, né? São apenas 12 rodadas, ou seja, não há muita margem para erros. Você considera que esse é um maior desafio da sua carreira até então? É difícil a gente mensurar se é o maior desafio. Eu acho que todo desafio que se coloca como próximo é o mais importante. Eu considero esse como o mais importante porque ele está, no momento, sendo o que a gente está trabalhando. O Campeonato Paulista ele é o mais forte do país, é um campeonato que reduziu as rodadas com o passar dos tempos para adequar o calendário e a gente sabe da importância desde a estreia até o nosso último jogo para alcançar os nossos objetivos. Osmar, você foi vitorioso, né, nas categorias de base do Corinthians, mas quando a gente conversa com algum torcedor ou com alguém, fala, o Osmar está vindo para o Guarani, fala assim, mas no profissional ele não conseguiu ainda terminar um bom trabalho. Então eu queria que você avaliasse, por favor, o que não deu certo nesses trabalhos que você fez, de repente, no profissional, tanto no Corinthians, acho que no Bragantino também, que você amadureceu durante esse seu período, inclusive você foi para fora do país agora para conhecer a estrutura de outros clubes também. Então essas experiências que você teve no profissional e esse período aí que você ficou visitando os clubes da Europa. Bom, a principal diferença entre esses trabalhos que você usou como exemplo é o fato que eu estou iniciando um projeto junto com o Guarani. Nós estamos iniciando uma temporada, uma construção de uma equipe, né? Então tudo isso dá a condição da gente começar colocando aquilo que a gente acha melhor, que o Guarani acha que é importante nesse momento de construção de uma nova equipe. No Bragantino foi um processo de reformulação no meio de temporada, ainda fidelizado ao Corinthians naquele momento, então era difícil controlar esses dois âmbitos, né? Hoje não, eu me desliguei do Corinthians, eu sou profissional do Guarani, isso é importante deixar claro aqui. Eu fui muito feliz nos 5 anos que eu passei, mais de 5 anos e meio praticamente dentro do Corinthians, só tenho a agradecer, mas hoje o Osmar está focado no Guarani, 100%, sabe que é um projeto muito interessante, um projeto que busca sucesso, assim como eu busco na minha carreira. Em relação à Europa, nós não vamos trazer a Europa para dentro do Brasil, mas tem muitas coisas que a gente pode aplicar para melhorar a nossa estrutura, o nosso rendimento, a nossa forma de enxergar e produzir o jogo. A grande diferença desses trabalhos do passado para esse é esse processo de reformulação. No Corinthians, agora também, por uma situação de janela, de jogadores, de sucesso da temporada anterior, acabamos perdendo muitos atletas que atrapalharam o trabalho da temporada, não só meu, mas do Corinthians. Você já falou aí a respeito de uma certa rejeição, por pelo menos parte da torcida, a respeito da sua contratação, e eu queria tocar num ponto do seu auxiliar, o Coelho, que estava trabalhando com você também, e pelo menos parte dos torcedores não gostou tanto, porque houve uma polêmica muitos anos atrás, quando o Coelho era jogador do Corinthians, veio jogar aqui, teria dado uma declaração que desagradou a parte bugrina aqui da cidade. Eu queria que você falasse se você tem ciência dessa polêmica, se o Coelho está confirmado mesmo como seu auxiliar. O Coelho está confirmado, sim, como auxiliar. O Coelho é um profissional extremamente capacitado, foi vitorioso enquanto atleta,
teve sucesso nessa curta carreira dele como auxiliar e treinador, é um cara que me ajudou demais em todos os momentos dentro do clube, conhece bem futebol, tem o trato com o atleta, consegue extrair o máximo rendimento dos atletas nessa conversa, porque esteve lá dentro, diferentemente de mim, eu não fui um atleta profissional, eu me especializei em treinamento, mas dentro da faculdade, dentro do dia a dia dos clubes, então é um cara que vai nos ajudar bastante. Quando a gente defende um clube, muitas vezes a gente acaba falando e não está querendo atacar a torcida, a instituição, é uma questão de calor. Eu não sei especificamente, eu li alguma coisa por cima que hoje me mandaram, mas tenho certeza absoluta que o Coelho vai ser uma peça fundamental na nossa engrenagem e que vai nos dar a resposta adequada, principalmente para o torcedor que pode estar um pouco sem muita confiança nesse momento em relação a isso que passou. Osmar, boa tarde. Está desligado? Vamos lá. Boa tarde, Osmar. Peço até perdão aos companheiros aqui se isso já lhe foi perguntado. Como formatar, como montar um elenco, já que o Guarani tem uma situação política ainda de definir uma empresa que vai cuidar do futebol, né? Você traz alguns nomes, você indica, as empresas indicam, você tem conversado com algum dos lados, como que funciona isso? Olha, eu vim contratado pelo departamento de futebol do Guarani, pelo presidente do Guarani. Sei que tem esse processo, foi um dos momentos de dúvida na relação quando eu tomei a decisão de aceitar o projeto, mas eu acho que essas empresas, se elas se associarem ao Guarani, o Guarani tem que estar em primeiro lugar sempre. Então é isso que eu vou fazer aqui. Se a decisão vier para mim, eu sempre vou tomar a decisão para que o Guarani saia fortalecido, para que o Guarani saia melhor. Esse é o meu objetivo, independente da empresa. Quem me contratou foi o Palmeiron desde o início, e é importante que eu tenha fidelidade a ele, independente se daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano ou 5 anos vai ter alguma empresa por trás do Guarani. Osmar, pegando o gancho dele na montagem do elenco, dos atletas que estavam no Guarani esse ano e que têm contrato para 2019, eu queria que você falasse se você já avaliou esses atletas, o que você conhece deles, do perfil deles, se encaixam com o seu perfil. A gente conversou já alguma coisa sobre os nomes. Atleta que tem contrato, tem contrato. Nós não vamos colocar o cara do lado de fora nesse momento. Nós vamos observar, vamos tentar montar o elenco, vamos conversar com quem estava aqui dentro do Guarani para saber especificamente do rendimento. O que nos importa é o que o jogador dá de resposta dentro das 4 linhas. E aquilo que não nos atrapalhe fora do campo. Se as coisas atrapalham fora do campo e não está tendo rendimento dentro das 4 linhas, aí é uma situação que não tem nem sentido da gente permanecer com um atleta assim. Agora, se tem rendimento dentro do campo e se nos ajuda, a gente vai sempre olhar com bons olhos. Então a gente está fazendo essa avaliação com critério, com calma e ouvindo muitas pessoas de dentro do Guarani. Ô, Osmar, quando você foi sentar aí na cadeira, né, até brincou com o Fumagalli, você prefere jogar pela direita ou pela esquerda, né? Mostrando inclusive que já há um relacionamento profissional e de amizade também. E nesse relacionamento, com relação a possíveis jogadores que trabalharam com você, gostaria que você falasse desses aqui, ó: Mantuan, Marlon, Camacho e Marlone. Te interessam? São todos grandes jogadores, né? A gente, nesse momento, sabe o quanto é difícil quando não se tem uma negociação estabelecida, e talvez pela relação desses 5 anos e meio com o Corinthians se olhe com os olhos para esse lado. Mas a gente vai escolher os jogadores pro Guarani com muito critério, com muita tranquilidade. A gente sabe que a gente poderia já estar com uma base formatada, infelizmente não estamos, mas nós vamos deixar o Guarani aqui para o dia 20 com uma equipe organizada e competente para poder competir no campeonato. Qual que é a sua principal característica como treinador que você mais gosta, Osmar? E só para emendar, para a gente encerrar aqui também, quantos jogadores já pediu para o Fumagalli aqui? Ele já sinalizou com quantos vão chegar aí? Olha, eu acho que a minha característica é um cara que é dedicado, disciplinado, comprometido com a instituição que eu estou defendendo. Vocês vão poder ver um cara aí que vai chegar talvez o primeiro e talvez o último a sair do clube. Um cara que tem facilidade para discutir com todas as instâncias. Não sou um cara egocêntrico, sou um cara muito tranquilo em relação a isso. Tenho as minhas opiniões, gosto de debater para que eu possa ser convencido. Se eu tiver que mudar de opinião, não tem problema nenhum, desde que eu seja convencido. E em relação à lista, na realidade, a gente tem que trabalhar com uma lista muito grande, porque são muitos fatores que interferem numa negociação nesse momento. Não adianta a gente trazer aqui 22 nomes e bater o pé dizendo que são esses 22 que a gente quer. A gente vai trabalhando, vai botando as preferências e vai negociando de forma sigilosa para que não venham outros clubes e tentem também atrapalhar as nossas negociações. Nós temos que ter todo esse cuidado e a gente está tendo.
Osmar, nesse primeiro semestre de 2019, o Guarani tem alguns desafios, né? O primeiro é a volta da a Série A1 do Paulista, tem um derby que já tem praticamente a data definida em meados de março, e tem pelo menos boa parte da Copa do Brasil que o Guarani também já não disputa há alguns anos. Até pelo orçamento que a diretoria te passou, pelas conversas com o Fumagalli, quais são as suas metas, pelo menos nesses 3 desafios? Falar de metas antes da gente começar o trabalho é muito complicado, mas a gente sempre tem que olhar para cima, olhar para o melhor para o clube. É óbvio que a gente pensa numa classificação, são 4 dentro de um grupo e a gente só luta contra os 4, não luta contra os outros. A gente vai jogar contra os outros, mas a nossa briga é dentro do grupo, então a gente se coloca nessa briga de tentar uma classificação, sim. Eu acho que é uma coisa que, para um retorno depois de 5 anos, seria uma grande vitória já. Copa do Brasil, a gente tem que pensar... Vamos esperar as definições dos mata-mata aí, de quem são os adversários, mas não tem como a gente não projetar também andar bem na Copa do Brasil. A gente sabe o quanto é importante para as finanças do clube essa competição que ganhou tanto valor agora na última temporada. E o Campeonato Brasileiro de Série B não tem outro objetivo que não seja o acesso no final da temporada. Osmar, e a camisa do Guarani, ela é mais forte do que comparar, por exemplo, com um time que está retornando para a Série A1, que pode ter sido como um azarão, ser visto como um azarão? Eu acho que a tradição do Guarani fala por si só, né? A camisa do Guarani tem peso, foi um dos motivos que me trouxe a aceitar esse projeto do Guarani. Eu acredito que o fato de nós estarmos voltando requer um cuidado para que a gente tenha uma adaptação, mas o que vai definir realmente são as pessoas que aqui estão e os jogadores que nós vamos contratar para saber nos posicionar nessa divisão que o Guarani está voltando, que é onde não tem que sair.